Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Ademir Guedelha, terapeuta holístico há 40 anos, autor de cursos e palestras de saúde natural pelo Brasil afora. E estamos aqui para compartilhar mais um vídeo sobre um tema muito importante. Aproveito para informar que os conteúdos desse canal resultam de 40 anos de estudo e prática dos recursos terapêuticos naturais. Essas informações não substituem as consultas médicas e nem têm o propósito de diagnosticar doenças. Hoje falaremos sobre o império da lei natural sobre a saúde e a doença. Ou seja, tanto a saúde quanto a doença são regidas por uma lei estável, chamada de lei natural ou leis naturais. A natureza rege toda a matéria e todos os corpos que existem. Desde os maiores astros ao menor micro-organismo. Inclui os átomos, as moléculas, as células, tudo. Tudo isso está sujeito a essas leis, que são conhecidas também como leis físicas ou leis naturais ou simplesmente lei natural. Notem que eu estou falando de algo muito grande, algo no qual nós estamos inseridos. Portanto, conhecer essas leis e interagir corretamente com elas é a chave mais segura para a prevenção ou para a restauração da saúde. Quer dizer, Ademir, que os vírus e bactérias obedecem às leis naturais? Sempre? Exatamente. Todos os micróbios, sejam vírus ou bactérias, eles também obedecem à lei natural. E não teria qualquer chance de desobedecê-las, porque eles seguem o instinto, seu próprio instinto, que também é natural. Os agentes infecciosos não são bagunceiros ou desordeiros, como a gente costuma imaginar, porque eles sempre cumprem a lei natural. Portanto, eles não podem ser acusados como autor ou causador de doença, porque a doença é desordem funcional, quebra da normalidade, instabilidade no funcionamento do corpo. Quem obedece às leis não pode ser culpado pelo caos. A lei natural é o caminho para a saúde. E os recursos da natureza são instrumentos divinos para a prevenção de doenças e para a restauração dos enfermos. E nesse vídeo eu mostrarei como essas leis naturais, combinadas com os remédios de Deus, com os remédios da natureza, podem solucionar situações concretas de doenças, inclusive doenças graves. Devo esclarecer, entretanto, dois pontos que eu considero importantes acerca desse vídeo. Embora eu cite o nome de Deus como autor das leis naturais, mas toda a minha abordagem está dentro dos limites físicos. Então, e o que é a lei natural? Que tanto se fala, que tanto se ouve falar. A lei natural é um conjunto de normas físicas que determinam o comportamento da matéria em todo o universo, em todos os níveis de organização, desde o pequeno átomo até os grandes astros, do invisível vírus até o grande elefante. Tudo está regido por essas leis que são divinas e estáveis. E o corpo humano não é exceção. A saúde e as doenças também fazem parte da lei natural. Saúde ocorre quando nós respeitamos essas leis. Doença acontece quando nós violamos qualquer dos seus princípios. Ademir, que princípios são esses? Onde estão escritos? No livro Ciência do Bom Viver, da Casa Publicadora,
Lá diz o seguinte, aspas, na palavra escrita e no grande livro da natureza, Deus revelou os princípios da vida. Aqui a autora cita a palavra referindo-se à Bíblia, e ela está dizendo que na Bíblia e no grande livro da natureza, Deus revelou os princípios da vida. E ela prossegue ainda dizendo que a lei de Deus, a lei natural, está escrita com o próprio dedo de Deus em cada nervo, em cada músculo, em cada célula do corpo humano. Portanto, se você quer conhecer a lei natural e seus princípios, examine a natureza, que lá eles estão impressos. Segundo Acharan, um grande pesquisador chileno, ele pesquisou esses princípios, os efeitos e fenômenos da natureza sobre a saúde humana e sintetizou a lei natural em 10 mandamentos, que ele chamou de 10 mandamentos da lei natural, e que incorpora toda a nossa relação com a natureza e os benefícios que isso resulta para nós. Nessa apresentação eu irei mencionar apenas 5 desses mandamentos e irei comentar superficialmente cada um desses 5, apenas o suficiente para que você entenda que essa relação entre nós e a natureza, ela não é opcional, ela é imperiosa. Na verdade, nós temos 2 alternativas. É respeitar as leis naturais e ter saúde, violar os seus princípios e pagar o preço na forma de enfermidade. Então, vamos lá, os mandamentos da lei natural. Primeiro, respirar sempre ar puro. Segundo, comer exclusivamente alimentos naturais. Terceiro, ser sóbrio constantemente. Quarto, beber unicamente água natural. Quinto, ter máxima limpeza em tudo. Respirar sempre ar puro. Esse é o primeiro mandamento da lei natural. Curiosamente, ele corresponde também ao primeiro remédio de Deus. Oportunamente, vocês irão conhecer a lista dos remédios de Deus. Pois bem, respirar sempre ar puro. O ar puro é a substância externa mais essencial à vida e à saúde. O ar é o primeiro artigo do meio ambiente que nós utilizamos ao sair da barriga da mãe. Ou seja, a primeira coisa deste mundo que nós usamos ao nascer é o ar. E é também a última coisa que nós deixamos de usar. Quando alguém deixar de consumir o ar, ele não consumirá mais nada. Então, uma boa respiração tem efeito magnífico no corpo humano. Ela acalma os nervos, ela faz mais perfeita a digestão, conduz a um sono profundo e restaurador. Segundo Acharan, o ar puro satisfaz a maioria das nossas necessidades fisiológicas. E eu tenho aqui a palavra de grandes mestres acerca da importância do ar puro. O pai da medicina, Hipócrates, disse o seguinte: ar puro é o primeiro alimento e o primeiro remédio. Dr. Reville Paris, ele diz que o ar puro é mais útil do que uma boa refeição. E comentando esse pensamento e falando da importância do ar, você sabe, uma pessoa pode continuar viva até 2 meses sem consumir alimentos sólidos, até mais de uma semana sem consumir alimentos líquidos, mas ela não passará 5 minutos sem respirar. Por aí você já percebe que o ar supera qualquer alimento que nós tenhamos disponível. Ellen White diz ainda, ao listar os remédios de Deus, ela começa com o ar. Ela diz, os remédios de Deus são
ar puro, luz solar, etc, etc. Maiores mestres naturalistas afirmam que quanto melhor nos alimentarmos de ar, menos necessidade teremos de alimentos estomacais. Você sabia que o consumo diário de ar em peso é 6 vezes mais do que os alimentos sólidos e líquidos juntos? Notem que é muito ar. E antes que a gente passe para o segundo mandamento, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que marcou a minha vida e da minha família. Era 1991. O meu filho, Ademir II, tinha apenas 10 meses. E ele era um menino muito ativo, muito, entendeu? Muito expressivo. E até aquela idade ele se alimentava exclusivamente do leite materno. Mas a dinâmica do crescimento e o vigor da criança, ele já exigia um reforço nutricional. Mas ele recusava novos alimentos. Ele não queria saber de adicionar mais nada na sua alimentação. Aí apresentou um problema. O peito materno já não era suficiente para atender aquela demanda de energia, de energia mesmo que o corpo precisava. E ele apresentou uma palidez, uma espécie de anemia, algo que não era fácil de definir. E depois de eu fazer todos os esforços, esgotar meu repertório na condução daquele problema, o problema se mostrava rebelde. E o problema era o seguinte: a respiração dele ele empalidecia o corpo todo e a respiração ia assim, fugindo. O abdômen dele ficava assim, praticamente imperceptível, o movimento do coração, e a respiração ia fugindo como se estivesse sendo tirada assim, né? Perdoe a redundância, como se estivesse sendo tirada para fora do corpo. E isso deixava a gente muito preocupado. E a gente tinha até medo dele dormir e não acordar mais. Para tentar resolver essa situação, nós chegamos a mudar a nossa dormida para a calçada. Nossa casa tinha uma área onde a gente estacionava o carro, aquela áreazinha que fica entre a calçada e a sala. E a gente passou a deixar o carro entre a calçada e o muro e colocamos os colchões ali naquela areazinha onde a gente dormia, na busca de mais ar. Apesar de morar numa casa grande, de 4 quartos, espaçosos, janelas grandes, com grades, etc. Era uma casa de padrão excelente. Mas a gente estava achando mais confortável e mais seguro dormir lá do lado de fora. E essa coisa durou aí uns 10 dias de muita atenção, preocupação. Nesses 10 dias, o meu filho passou 8 vezes pela presença de médicos, de mais de um médico. Ia, examinava, consultava e tal, e não se chegava à solução daquela coisa. Eu cheguei até a pensar em transfusão de sangue. E o médico concordou que fizesse. E pediu que eu providenciasse o doador. Mas ele deixou escapar uma informação que ele só soltou porque não sabia para quem ele estava dizendo. É que a transfusão inibe a produção de sangue próprio. Quando ele disse isso, aí eu digo, então essa não é a solução. E ali, às pressas, resolvemos ir a Teresina. E aqui eu quero aproveitar essa experiência para deixar uma lição com vocês. Isso mostra que eu não tenho aversão à medicina oficial, embora eu saiba que os recursos utilizados pela medicina, na sua grande maioria, são tóxicos e deixam efeitos adversos. Mas se eu precisar de um auxílio médico, eu não recuso fazê-lo. Apesar de que dificilmente eu preciso. Mas nesse caso eu precisei. E pelo visto os próprios médicos não estavam também conseguindo. O melhor médico da cidade nos solicitou um exame, pediatra,
chamado eletroforese da hemoglobina. Esse exame tinha que mandar para Teresina, eu moro em Imperatriz do Maranhão, tinha que mandar para Teresina e esperar, para São Paulo e esperar 30 dias para chegar o resultado. Aí eu digo, não vou esperar. Aí fomos a Teresina. Teresina, para quem mora em outras regiões, Teresina é a capital da medicina para o Maranhão e o Pará, pelo menos naquele tempo, não sei hoje. E aí pegamos a estrada, eu, a minha esposa, a criança e uma cunhada minha. E fomos a Teresina. Chegamos em Teresina, cansado, a viagem de um dia inteiro de viagem, e nós estávamos um tanto cansados. Mas o menino estava muito melhor, não parecia estar doente. Olha só. Mesmo assim, fomos ao médico. Levamos, o médico examinou e ele nos disse, olha, isso que esse menino está apresentando aí é crise de epilepsia. Eu disse, o quê, doutor? Epilepsia? Sim, epilepsia. Eu disse, mas doutor, esse menino nunca teve convulsões, nunca teve espasmos. Aí o médico disse, é porque o sistema nervoso dele ainda não está completo. Mas a partir dos 2 anos ele vai ter crise epiléptica para o resto da vida. Isso não me convenceu de jeito nenhum, essa história de doença incurável, doença para a vida inteira. Aí o médico também me solicitou um exame de eletroforese. Só que ele pediu eletroforese da proteína. Tinha que mandar esse exame para São Paulo e esperar 30 dias. Aí eu concluí, se eu vou mandar um exame para São Paulo e esperar 30 dias, eu faço isso em Imperatriz e espero em casa. Resumindo a história, o parecer médico não me convenceu, o exame não foi feito porque tinha que mandar para São Paulo e esperar 1 mês, ele não tomou nenhum medicamento, além daqueles cuidados que a gente já fazia, e o menino ficou bom. Nós voltamos, entre a ida e a volta foram aproximadamente 1 semana, e o menino chegou recuperado. Agora imagine vocês, recuperado. Eu poderia muito bem colocar um rótulo de milagre nessa recuperação. Mas um homem de ciência, ele vai até as últimas instâncias na busca da causa das coisas. E eu fui analisar. Por que o menino se recuperou? Porque ele se recuperou com o mesmo tratamento que eu estava fazendo. Por que não ir aqui em casa? Aí verifiquei as condições da casa. A nossa casa tinha um espaço de aproximadamente 1,5 m da casa vizinha. Mas nos telhados avançavam um na direção do outro e deixavam um espaço de meio metro no máximo, lá em cima. Ou seja, eu tinha uma casa espaçosa, grandes janelas, mas a entrada de ar era mínima. E eu percebi que a única diferença que houve no quadro clínico e no contexto daquela situação foi que os carros naquele tempo não tinham ar-condicionado e a gente viajou a noite inteira com 30 centímetros de vidro do carro baixado. Ou seja, nós demos uma overdose de ar puro. Esse foi o remédio que fez a diferença. Lógico que naquela mesma semana eu entreguei a casa, era uma casa alugada, e passamos a dormir na chácara que a minha cunhada cedeu a 20 quilômetros da cidade. Passamos ali 6 meses dormindo em plena natureza. E durante esses 6 meses o meu filho não voltou a ter crise. E durante os anos seguintes e as décadas seguintes, ele já está completando 30 anos e nunca mais teve nem essas crises e qualquer outra crise importante de saúde. Então vejam vocês, gente, a importância do ar puro. Essa experiência corrobora tudo aquilo que os mestres têm falado e que eu mostrei para vocês. Não subestimem os recursos da natureza. Por isso mesmo eles são chamados remédios de Deus e oportunamente a gente vai aprofundar mais essa história, tá bom? Mas esse foi o segredo, ar puro. E eu precisava viver essa experiência para fazer essa constatação e poder compartilhar com vocês. O ar puro é o maior alimento e o maior remédio.
Mas por falar em alimento, vamos agora ao segundo princípio da lei natural. Comer exclusivamente alimentos naturais. A anatomia e a fisiologia demonstram que o ser humano é vegetariano por natureza. Embora ele possa se adaptar a comer qualquer coisa, e as pessoas chamam de porcaria esses alimentos que não são saudáveis, inspirado no exemplo do porco. O porco não é nada seletivo. Ele é como uma lâmina de trator, ele vai levando o que achar pela frente. Não é por acaso que na lista dos animais imundos ele está na cabeça. Pois bem, mas essa adaptabilidade do corpo humano para coisas que são antinaturais, para alimentos não naturais e para outras condições inadequadas, essa adaptação não é gratuita. Ela tem um alto custo para a saúde do indivíduo e também da sua descendência. Como eu falei em anatomia, se nós compararmos o aparelho digestivo do homem e dos animais carnívoros, não vamos encontrar nenhuma semelhança. São totalmente diferentes. Por outro lado, se nós compararmos o aparelho digestivo do homem e dos animais vegetarianos, herbívoros, nós vamos encontrar uma grande semelhança. Por exemplo, imaginemos as unhas. Os animais carnívoros têm unhas pontiagudas, próprias para rasgar a víscera das suas presas, rasgar, sangrar, dilacerar. Os animais vegetarianos têm as unhas chatas, como as nossas. Os dentes do animal carnívoro também são pontiagudos e dilacerantes. Os nossos têm formato achatado, próprio para amassar os alimentos, não para rasgar. A mobilidade do pescoço nos animais carnívoros, ela é muito grande, é muito ágil. O animal carnívoro ele tem uma agilidade especial no pescoço, a coluna vertebral dele é quase volátil. Muito diferente do que é o ser humano. E quando se chamam as pessoas teimosas de que as pessoas têm o pescoço duro, essa metáfora faz algum sentido, porque o pescoço humano realmente não é, mobilidade não é uma característica do nosso pescoço. Vamos prosseguindo mais um pouco. O intestino. O intestino humano tem mais de 6 metros, de 6 a 8 metros. O intestino do animal carnívoro é bem curtinho. Por quê? Porque o nível de putrefação no ventre do carnívoro é altíssimo. E aqueles alimentos, aqueles resíduos não podem se demorar no intestino. Por isso o intestino é bem curtinho, que é para se ver livre logo. A acidez do aparelho digestivo no animal carnívoro é muito mais alta. Quando um animal desse urina ou coloca suas fezes no piso da casa, desbota. Tal é a acidez. Enfim, por todas essas comparações, você pode ver que o ser humano não está aparelhado para o consumo de carne. Nós não conseguimos sequer consumir uma presa sem utilizar recursos, instrumentos. Com o nosso próprio corpo, a gente não consegue matar ninguém para comer. Se observarmos o instinto também, os animais vegetarianos, herbívoros, eles são dóceis, calmos, seus movimentos não são agitados, seu nível de adrenalina é muito menor do que dos carnívoros. Os animais herbívoros, eles têm aversão à morte e ao sangue. O carnívoro se estimula, ele festeja, ele comemora o sangue, a morte. Entendeu? Quando ele vê sangue, ele fica todo excitado, todo eufórico. O vegetariano não. O nojo das crianças é um exemplo eloquente. Leve uma criança ao açougue e leve a criança a uma frutaria.
Lá na frutaria ele vai se sentir à vontade, ele se sente atraído pelas frutas. Lá no açougue ele sente repugnância. E não só as crianças. Imagine aí as madames quando vão comprar carne. E a mulher pega a carne assim, um pedaço de carne, com o braço bem esticado, e ela olha e faz careta para poder escolher um pedaço. Porque ela sabe que aquilo é nojento, aquilo é repulsante. No entanto, quando esse material é tratado com temperos e corantes, falsificando a sua verdadeira aparência, o seu verdadeiro sabor, se torna uma tentação para o apetite. Mas, não se enganem, os melhores alimentos são os alimentos de origem vegetal. E há um grande equívoco, algumas pessoas pensam que a força muscular e o vigor físico dependem de alimentos cárneos, mas é uma ilusão. Os cereais com frutas, nozes, verduras, contêm todas as propriedades nutricionais necessárias para formar um bom sangue. Isso um regime cárneo não pode efetuar. Então, os alimentos devem ser naturais, devem ser de fácil digestão e devem proporcionar todas as substâncias necessárias ao desenvolvimento físico e mental do indivíduo. Entre os alimentos podemos citar as frutas, as hortaliças, as nozes, os cereais integrais, os feijões, milho. O feijão e o milho verdes são muito superiores. O feijão verde ele é muito mais saudável do que o feijão seco. Se você não conseguir o feijão verde para consumir e tiver que consumir o feijão seco, coloque de molho para hidratar durante a noite, que ele assume uma aparência que se aproxima do feijão verde. Então o feijão verde, o milho verde, e esses naturais. O milho lá de supermercado é outra história. Eu estou falando do milho da roça. Então, como eu disse, o feijão e o milho verde são bem superiores a eles quando estão secos. As raízes também são grandes alimentos, tais como a mandioquinha ou macaxeira, conforme a região, inhames, batata, etc. Os ovos e leite, até certo tempo eles eram considerados alimentos naturais, até que caiu a ficha. Hoje se sabe que isso não é verdade. Quanto ao ovo, ainda há uma grande tolerância. O ovo ainda é um alimento muito recomendado e eu também não faço restrição no consumo de ovos. Eu só apenas sugiro que o ovo seja caipira, o mais caipira possível, porque o ovo de granja é um coquetel de produtos químicos. Inclusive já se planeja até produzir o ovo sem galinha, porque o pessoal sabe quais são os componentes, é só juntar os componentes numa máquina, agitar bem e entregar o ovo com uma rapidez muito maior, com uma eficiência comercial muito superior, etc. Então, ovo de granja é muito nocivo. E o leite? Algumas considerações importantes sobre o leite eu vou fazer nos minutos seguintes. Quero adiantar que os ovos e leite são menos inconvenientes do que a carne, especialmente para crianças e jovens. Os adultos devem usar com muita moderação os ovos e leite de jeito nenhum. Eles são importantes fontes de proteína e de outros nutrientes, mas tem um sério inconveniente do apodrecimento. O leite. Eu quero fazer alguns comentários destacados sobre o leite. Em toda a natureza, as fêmeas produzem leite para os seus filhotes, enquanto eles são filhotes. Logo que eles comecem a se alimentar como adulto, a mãe corta o fornecimento de leite. E o leite de vaca não é alimento para o ser humano. A natureza não produz leite de vaca para o ser humano. A vaca produz leite para bezerro, para os seus filhos naturais. E outra coisa que você pode observar é que você, agora, depois de adulta, você não aceitaria tomar leite da sua mãe ou de outra mulher, porque é repugnante. A natureza diz não. No entanto, a gente vai e se apropria do leite de outras espécies, concorrendo com o legítimo
proprietário do leite, que é o bezerro. Pois bem, o leite não é um alimento saudável e especialmente para os idosos, reumáticos, diabéticos, os doentes crônicos em geral. E as pessoas alérgicas, até criança, o leite é contraindicado. O leite é terrível para crianças que têm inflamação de gargantas e outras manifestações alérgicas. O outro mandamento, o terceiro, diz ser sóbrio constantemente. Ser sóbrio é sinônimo de ser temperante. Significa evitar tudo que seja nocivo ou viciante. E usar com moderação o que é saudável. Em resumo, é viver de modo equilibrado, sem exageros. Levar em consideração isso. Usar com moderação o que é saudável e evitar completamente o que é nocivo. Isso é ser temperante, isso é ser moderado e devemos ser moderados o tempo todo. O mandamento seguinte é beber unicamente água pura e natural. A água é um líquido vivificante e é conhecida como precioso líquido. Nosso corpo é formado 75% de água ou mais. As crianças chegam a 85%. E estudos mostram que, à medida em que nós vamos envelhecendo, vamos perdendo água, ou seja, vamos perdendo vida, vamos tendo menos vida à medida em que temos menos água. Hidratação é uma doença grave. Por quê? Porque o corpo é feito de água. A água também é um dissolvente universal. Quase todas as substâncias são solúveis em água. Portanto, devemos beber água em abundância. Cerca de 8 copos de água, 10 copos de 200 ml, em média 2 litros por dia está de bom tamanho. E além de ser um dissolvente natural, a água tem um grande poder refrescante e purificador, porque ao dissolver as impurezas, a água facilita a sua eliminação, através dos rins, da pele, do próprio intestino e assim por diante. E o quinto, o último dos mandamentos que nós escolhemos para esse bloco, ter máxima limpeza em tudo. Limpeza é sinônimo de higiene. Higiene da casa, do quintal, da roupa, dos utensílios que se utiliza, manter tudo limpo, tudo higienizado. E quando a gente fala em limpeza do corpo, a gente pensa logo na pele, manter a pele limpa e tudo. Está certo, mas é só a metade. Nós precisamos cuidar também da limpeza interna. Mas, Ademir, como é que história é essa de limpeza interna que eu nunca nem ouvi falar? Eu sei lavar as mãos com sabão, álcool gel, aquela coisa toda. Todo dia eu faço uma asepsia completa no corpo, várias vezes. Mas por dentro, como é essa história aí de limpeza interna? Bem, existem procedimentos específicos de limpeza interna, mas não cabem nesse vídeo. Mas eu quero adiantar para você desde agora que a limpeza interna você promove na medida em que você evita de consumir lixo, de consumir porcaria, de favorecer ou facilitar as putrefações no interior do corpo. E existem também aplicações que promovem a eliminação de impurezas. E o banho de toalha, aquele banhinho que eu costumo citar e não canso de repetir, o banho de toalha, ele estimula a limpeza interna, porque ele puxa para a superfície do corpo as impurezas que estão armazenadas no seu interior, através do canal urinário, dos poros da pele e assim por diante.
Então, se você quer fazer uma higiene interna, faça um banho de toalha todas as manhãs. Você pode também usar os 300 ml, 300 a 500 ml de água natural em jejum. São formas de você promover a limpeza interna, porque você vai estimulando a saída de eventuais impurezas que o corpo produziu durante o dia, durante a noite. Beber bastante água. E existe um pensamento popular que diz assim: a limpeza Deus amou. Está errado. A limpeza Deus ama. Deus ama a limpeza. Não é coisa do passado, é coisa do presente, é coisa do futuro. A limpeza Deus amou e eu amo também. Então vamos agora para algumas recomendações. Aliás, eu já comecei a fazer as recomendações. Como o tema é um tema geral, e em tratamento natural, o geral significa o corpo inteiro, inclusive a parte que você quer tratar, certo? Se eu tenho um problema no pé e eu trato do corpo inteiro, eu estou tratando do pé. Melhor do que se eu fosse tratar o pé isoladamente. Então essas recomendações gerais, esses princípios gerais, eles abarcam o específico também, entendido? Então vamos lá para as recomendações. Me ajudem, por favor. Você que está me ouvindo. Primeira recomendação de hoje: respirar sempre ar puro. Respirações profundas de 5 minutos, 3 vezes por dia com o estômago vazio. Isso vai aumentar a oxigenação do seu sangue e vai melhorar o desempenho da sua saúde em todos os aspectos, principalmente no cérebro. E uma coisa, depois você vai aprender a fazer a respiração tecnicamente orientada. Portanto, eu quero fazer de você cativo do meu canal, certo? Então não deixe de nos acompanhar. Nós vamos ter oportunamente orientação de como fazer uma respiração com a sua produção máxima. Mas enquanto não, vá fazendo respirações profundas de 5 minutos, 3 vezes ao dia, com o estômago vazio. E uma dica inicial: o ar entrando sempre pelo nariz e saindo pela boca. Entra pelo nariz e sai pela boca. Okay? E se você demorar um pouquinho com o ar retido, isso aumenta a chance do oxigênio ser absorvido. Ok? Segunda recomendação: comer exclusivamente alimentos naturais. Ter uma alimentação saudável. Você não vai querer ter uma alimentação saudável usando alimentos que são destruidores. Imagina se você usa um carro que foi projetado para a gasolina, colocando óleo diesel no tanque. Ele pode até funcionar, mas ele vai funcionar mal e vai durar pouco, certo? Então, alimentação saudável. Terceiro, evitar os excessos. Evite os excessos de todo tipo. Excesso de comida. Aliás, por falar em excesso de alimentos, lembrem, quanto mais nos alimentarmos de ar puro, menos necessidade teremos de alimentos estomacais. É notório que as pessoas que sofrem de tuberculose têm um apetite desesperado para comer. Por quê? Um baixo nível de oxigênio. E o corpo, na sua inteligência natural, tenta suprir a energia do oxigênio com outra forma de energia, tirando dos alimentos. Por isso, o tuberculoso tem um apetite desesperado. Até a gente diz por brincadeira, quando alguém está comendo demais, faminto demais, se ele está tuberculoso. Pois bem, a terceira recomendação: beber unicamente água pura e natural. E por falar em beber, uma observaçãozinha acerca dos sucos. É admissível que se tome também sucos, que se beba sucos. É uma forma saudável.
Lembrando que consumir a fruta mastigando é superior, é muito mais saudável do que tomar o suco. Porque normalmente quando se toma suco não se produz saliva. E aí os grandes mestres eles dizem, como dizia Hipócrates, que a gente deve mastigar os líquidos e beber os sólidos. Ou seja, mastigar os alimentos sólidos até se tornarem líquidos. E mastigar os líquidos para misturá-los com a saliva, que é um dos componentes da digestão. Por último, manter máxima limpeza em tudo. Essa expressão, máxima limpeza em tudo, não lhe faz lembrar alguma coisa da atualidade? Nós estamos vivendo um período em que o clamor pela higiene está exacerbado. Isso até que é bom. Manter as mãos limpas, o corpo limpo, banhar 2, 3 vezes por dia, se for possível, com água e sabão, além do sagrado banho de toalha. Não esqueça o banho de toalha diário, ok? Manter máxima limpeza em tudo. E assim estamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que já tenham dado o seu like, se não deu ainda há tempo. Compartilhe esse conteúdo com suas amigas. E eu apreciaria muito também ver os seus comentários, o que achou dessas informações. Mas acima de tudo, o meu apelo é que ponham isso em prática. Incorporem as leis naturais ao seu dia a dia. Você vai ser grandemente enriquecida com essa prática. Sua saúde agradecerá. Então, até o próximo.